Hello, Nalu People! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nalu Pod, o podcast da Nalupa Pro. Hoje eu tenho a alegria de receber Mandril Arquitetura, representados aqui por Bruno e Helena. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Bom, gente, eles têm um portfólio lindo, 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 bem paulistano. São 20 anos já de formados, 10 anos de sociedade e muito trabalho, né? Eles somam mais de 115 mil seguidores na rede social. E a gente vai querer saber de vários segredos deles ao longo dessa jornada empreendedora no universo da arquitetura e interiores. Bom, eu queria primeiramente saber um pouco mais sobre como vocês se encontraram na arquitetura. Eu sei que imagino que a história de cada um, até pela formação, foi diferente, mas me conta, Bruno, você já sabia assim desde criança? Não, você, arquiteto, é isso? Então, eu sempre fui das artes. Né? Eu era aquela criança que desenhava, que pintava, que escrevia, que montava os brinquedos. Gente, meu amigo! E eu adorava esses brinquedos de montar, de Lego e Playmobil. Enfim, Playmobil entrega idade, né? Gente! Mas eu montava cidades, assim, quando eu brincava. E aí eu lembro que quando eu cheguei na época da escola, daqueles exames vocacionais, para que você vai fazer, o que você vai fazer no futuro e tudo mais, eu não queria ser astronauta, nem essas coisas que as crianças normalmente querem ser. E aí eu fiquei meio perdido e tal. E eu lembro até hoje, foi um professor de matemática meu, que falou, você já pensou em fazer arquitetura? E aí ele abriu esse universo da arquitetura para mim. Eu comecei a ver o que os arquitetos faziam, como que funcionava e tudo mais. E aí, coincidentemente, nessa mesma época, minha mãe contratou uma arquiteta para reformar o apartamento que a gente morava. Ah, que legal. E aí, aquilo para mim foi, assim, paixão. Quando eu vi aquele apartamento todo demolido, tudo quebrado, eu falei, gente, como resolve isso aqui? Gente do céu! E aí, depois de ver tudo pronto, eu falei, cara, eu quero fazer isso. É mágica, né? Nossa, é mágica. A pessoa pega um apartamento ruim, feio, e aí, de repente, quebra tudo e no tempo depois tá tudo lindo, tipo... Detalhe que a sua primeira experiência foi, na verdade, com interiores, né? Não foi com uma edificação, assim, né? Tem um lote ali, do nada surge uma edificação, porque isso no âmbito da arquitetura eu acho genial, né? Porque a sociedade vai conviver com aquela fachada, né? Aquilo vai ficar por décadas, né? Ali naquele bairro. É muito chocante. E a sua experiência foi ali dentro da sua própria casa. Foi com interiores. E isso é muito legal, porque eu acho que eu tenho o reflexo disso até hoje. Total. Na minha vida. Porque, assim, nós hoje somos um escritório que faz interiores e faz arquitetura também. Só que a gente projeta a arquitetura através do interior. Então, eu costumo dizer, uma sala quadrada com nada dentro é nada. Agora, se você sabe onde está o sofá, onde está a TV, onde está a poltrona, aquilo é uma sala. Se você coloca uma cama, aquilo é um quarto. Então, eu não consigo pensar a arquitetura só pelo externo, né? Que a arquitetura, para mim, nasce lá no uso do interno. Que legal. E você, Helena, como é que foi? Eu sempre fui uma criança muito curiosa. E eu sempre gostei muito de descobrir como as coisas eram feitas e como elas eram construídas e como aquilo se montava. Você desmontava os brinquedos? Desmontava. Assim? Abria as bonecas? Todas. Gente do céu. Não tinha uma que ficava inteira. É a cientista maluca. Tipo, né? Aquela coisa da Frankenstein, né? Então, assim como o Bruno, naquela época da adolescência, de decidir o que vai fazer de faculdade e tudo mais, eu acabei descobrindo o universo do desenho industrial, né? E ele ia muito para um caminho de desenhar objetos, desenhar peças, desenhar coisas e estudar como elas vão ser fabricadas. Enfim, me apaixonei por isso. Fiz a faculdade com foco em produto, porque num determinado momento também você pode guinar para design gráfico, mas que não era a minha praia. Sim.
E aí, design de produto, eu fui trabalhar em fábrica de móveis, desenvolvendo desenho de mobiliário. E aí, de mobiliário para cair em interiores foi um pulo. Aí ele já tá, ela já tá sendo infectada pelo vírus. E aí o uso desses móveis dentro de um espaço e como eles se combinam. E aí, enfim, fui estudar interiores. Me especializei em interiores e me apaixonei loucamente por interiores. Ai, gente, eu adoro ver os arquitetos apaixonados por interiores. Eu adoro ver isso. Porque, sabe, assim, a minha formação é em interiores e pela estadual e artes plásticas pela Federal de Minas. E eu sempre fui uma criança muito igual a você também. De, assim, nossa, fazer tudo que minha mãe me dava, assim, de habilidade manual. Eu ia lá e fazia, e era aula de pintura, eu comecei com 9 anos. Então, quando eu não tinha dúvidas, assim, de que isso ia ser... Lá em casa, eu não sei, minha mãe não fez nenhum... eu falo assim, mãe, não fez um filho médico, advogado, engenheiro, não, é filosofia, artes plásticas e música. Eu falei, mãe, como assim? O que aconteceu aqui? Aí ela, olha, minha filha, quando... você permite, né, que o seu filho vá naquilo que ele realmente ama, não tem como ele não se destacar, não, né, se desenvolver, se sentir feliz, realizado, aquilo dali realmente chama, né, assim, acontece o sucesso, porque a pessoa faz com tanto amor, que não tem como, assim, a pessoa não se dar bem. Então, ela nunca ficou com medo de, tipo assim, inclusive, ela falava, olha, Ana Lu, passar fome não vai. Mas Ana Luísa, né? Porque lá em casa eu sou Ana Luísa. Não vai passar fome nunca, porque ela vai viver da arte dela. Ela faz qualquer coisa. Não, quando você ama, você faz, a coisa flui de forma natural, né? E você tem prazer em fazer aquilo. Mas então... eu tinha muito trem da venda também. Negócio, assim, de falar assim... Não, eu vou vender Avon, vou vender as pulseirinhas na escola, vou vender isso e aquilo. E isso é do meu pai, que foi comerciante, né? E foi o que me jogou no empreendedorismo. Vocês, assim, como é que... aí eu queria já, entrando na segunda pergunta, o que aconteceu ali na carreira acadêmica de vocês? Eu sei que vocês dois tiveram essa especialização em interiores, mas o que aconteceu ali nesse caminho que vocês acham que foi definidor para vocês estarem onde vocês estão hoje, empreendendo, tendo um negócio próprio, que vamos combinar, né? No Brasil é guerreiro. Me conta. Olha, eu acho que comigo não foi nada assim muito premeditado, nem muito planejado. A gente estava conversando, inclusive, há uma semana atrás, no almoço, ou 2, sobre isso. Assim, durante muito tempo, eu fui caminhando através dos resultados do que o que eu fazia me dava, né? Então, assim, o que eu fazia me trazia um resultado, eu ia caminhando naquela direção. E isso depois... Enfim, de um tempo, mas aí eu já era empresário, né? Eu já conhecia o universo do empresariado e do empreendedorismo. Você era e tudo empresário mais. aonde? Me conta. Nas nossas próprias empresas. Temos 2, o escritório de arquitetura e uma marca de almofadas. Ai, gente, não sabia disso. Chama Tricô Decor, que a gente está estudando, inclusive, uma nova fase para ela. E aí, quando eu me vi, assim, dono de 2 empresas e tudo mais, eu falei, bom, peraí, então agora eu acho que eu tenho que começar a pensar melhor esse futuro, pensar melhor as consequências de tudo. E aí, eu acho que isso veio com a maturidade. Eu não foquei, sabe? Eu não sabia desde cedo que eu ia ser dono do meu próprio negócio, que eu ia empreender, que eu ia abrir empresas. Até você abrir a sua empresa, entre ali a vida acadêmica e abrir a empresa, você trabalhou em outros escritórios? Como é que foi isso? Trabalhei em muitos escritórios de arquitetura. E aí, quando eu vim para São Paulo, que era um mercado muito novo para mim, eu vim estudar interiores em São Paulo, né? Então, eu vim do Rio para estudar interiores aqui em São Paulo. Eu falei, bom, eu preciso entender melhor desse mercado. Melhor forma de entender esse mercado é você se empregar nele, você, né, arranjar um emprego nele. Alguém já sabe a fórmula para trabalhar aqui. Sim. Então, eu fui em busca de escritórios de arquitetura, trabalhei em alguns escritórios. Um deles foi, para mim, uma escola muito legal, que é o escritório do Toninho Noronha.
Que legal. Que é um cara incrível e eu aprendi muito com ele, assim. Eu encontrei um mundo de interiores que eu nem imaginava que existia. Mas eu tinha dentro de mim um grito, uma necessidade de expressão individual que não ia me deixar empregado em algum lugar. Eu precisava ter a minha voz ali à frente de alguma coisa. Então, eu acho que esse foi o detalhe que me fez sair e falar, bom, agora eu vou tocar a minha vida e o meu escritório e os meus clientes, porque eu tenho esse grito que eu preciso falar. Alguém tem que ouvir isso aqui. Não dá para eu estar atrás ali de ninguém. Então, eu acho que foi esse a virada. É. Que legal. E você? E eu, como eu te comentei agora há pouco, vim desse mundo das fábricas de mobiliário, né? Então, assim, vivenciar essa história do móvel. Chegou um momento que só o móvel não bastava. Então, eu precisava exercitar. Assim como o Bru, falei, preciso me mexer, preciso botar em prática, preciso entender como funciona. E aí, entrei num escritório, também atrás de emprego e tal, não sei o quê. Eu trabalhei por muito tempo na Débora Aguiar. Ah, sim! Que também, ela é minha conterrânea. Que também foi uma escola para mim, é sua conterrânea. Sim. Então, assim, é um super escritório legal, um escritório grande. Então, você entender como que funcionava o mecanismo, né? Cada setor, como que esses setores se completavam, enfim. Até o projeto sair ali, lindo, maravilhoso. Então, a gente participava um pouco de tudo. Você tinha acesso e tinha noção da proporção que seria ter um próprio negócio. É isso. Então, assim, eu sempre fui muito observadora, curiosa, observadora. Então, eu olhava o funcionamento e tentava entender, tá, mas se fizer isso, como que funciona aquilo? O que você precisa ter para chegar ali? Os gargalos. Os gargalos, as dificuldades, como que essas dificuldades eram resolvidas, enfim. E aí, enfim, foi uma escola, literalmente. Mas aí também chegou um momento que eu falei, tá, preciso mais, preciso dar esse passo. O problema do ser humano é esse, sabe? Ele, assim, já trabalhou na indústria, já trabalhou em escritório gigantesco. O céu é o limite, é o limite. Até que ele chega na própria empresa e pensa assim, não, agora eu vou trabalhar tranquilo, né? Vai ficar suave, porque afinal eu vou trabalhar para mim, eu vou ser o dono do próprio negócio, vai ser tranquilíssimo, né? E assim como o Bru, na minha vida também nada foi assim programado. Eu não tinha claro para mim do tipo, não, vou ser dona de um escritório, eu quero um escritório de tal tamanho. Não, assim, as coisas foram meio que acontecendo, sabe? E aí, do móvel, caiu interiores, de interiores, eu fui trabalhar e entender como que funcionava um grande escritório. Enfim, eu trabalhei bastante tempo dentro da Débora Aguiar com incorporação. Ah, que legal. Montagem de apartamento decorado, estande de vendas, áreas comuns. Foi aí que você conheceu a Débora. A Débora! Ai, vocês trabalharam na Débora Aguiar. Ah, gente, a Débora, por um bom tempo entendi. na Débora, ela foi minha parceira, inclusive. Pra quem não assistiu esse episódio, gente, o episódio da Débora tá incrível também, a gente falou muito sobre incorporações, procurem aqui na nossa lista, que tá muito legal. Trabalhou junto, então, nesse mesmo escritório. Trabalhamos juntas nesse legal. mesmo esquema. E aí, me conta, em que momento aconteceu esse match societário aqui? De um carioca com a paulistana? Foi muito engraçado. De novo, nada programado, né, Bru? As coisas vão acontecendo. Mas, assim, eu resolvi sair da Débora. Certo. Me juntei com mais uma amiga que também era da Débora. E resolvemos alugar um espaço, reformar uma casa e montar ali o nosso escritório. Legal. E éramos as duas começando. Então, assim, a gente não tinha equipe. Éramos só nós duas. E a casa era relativamente grande. Olha então... Veio uma necessidade de, tipo, beleza, vamos ver se a gente consegue, então, sublocar um espaço na sala, dividir com alguém esse espaço na sala, e começamos a divulgar isso para amigos, profissionais da área também. Tem um espaço, se tiver um amigo que queira alocar. E aí coincidiu num dado momento, o Bruno estava nesse movimento de sair do Toninho Noronha. Procurar um lugar. Você estava querendo... Eu estava saindo do escritório que eu trabalhava e estava procurando um lugar para trabalhar, para não ficar de casa. Entendi. Aí chega... E aí uma amiga... Bruno entrando pela porta. O Bruno falou, eu tenho um amigo que quer, né? Eu falei, bom, fala para ele vir conhecer, se ele gostar do espaço, da minha sala, enfim, da minha companhia. Uma arquiteta que trabalhou comigo no Toninho, antes do Toninho, trabalhou com a Helena na Débora. Então, ela falou, Bru, eu tô indo dividir com essas amigas...
E elas estão querendo achar mais gente para somar esforços, para todo mundo se ajudar. Isso ali. era que Ano 1900 e... Tô brincando aqui. 10 anos atrás. Foi 2000 e... Tá fácil. 2013, 2011. 2011. Porque foram 2 anos que a gente De não era colaborativo. sócio. Que a gente não Isso. era sócio. Ah, tá. Tava acontecendo o namoro jurídico. Exatamente. Exato. Entendi. Dividíamos sala, mas assim, ele tinha o escritório dele. os Gente, clientes aprendam, dele. prestem bem atenção nisso, tá? E aí, ele Bruno tinha os foi, clientes entrou dele, e eu tinha vocês os meus começaram. clientes. Eu tocava a minha vida, ele tocava a dele, mas assim, dividindo. Vocês espaço trocavam. físico. Muito. Muito. O Gente, tempo que inteiro. legal, que coisa colaborativa ali desde o início. E aí começou um movimento do tipo, Bru, peguei esse projeto, você topa fazer comigo? E ele a mesma coisa, Helena, entrou esse projeto, você topa fazer comigo? E a gente começou, a hora que a gente se deu conta, mais ou menos uns 2 anos depois, eu falei, bom, Só Não sei se temos você percebeu, projetos só temos mas juntos. projetos em comum, então vamos organizar essa 100% bagunça. do faturamento era parceria. Não, só parceria. Não, é só parceria, gente. É aquela mesma coisa. Não, a gente não tá namorando, gente. A gente tá só ficando. Tipo não, e isso. quando você percebe, assim, já tá adotando um cachorro juntos. Exatamente. Gente, isso é muito legal, porque sociedade não é para qualquer um. Vamos combinar que, da nossa leva de entrevista, vocês são os primeiros, assim, em sociedade. Não é muito comum. E isso precisa ser trabalhado mesmo, né? A gente chama, existe hoje em dia até novos modelos societários, como, por exemplo, o modelo de vesting, não sei se vocês já ouviram falar. Esse é um modelo bem legal para quem estiver aí pensando em fazer sociedade, aonde você vai dividindo as cotas pouco a pouco. É um namoro oficializado. E aí, a pessoa, ela pode interromper aquela sociedade ali durante o período de vesting sem tantos ônus, né, para as duas partes. Então, é um sistema super legal, onde vocês, obviamente, vocês tiveram a oportunidade de experimentar antes, né, e sentir na prática, mas que muita gente não tem. Então, já vem essa dica. E aí, vocês construíram a sociedade e veio a Mandril. Foi. Aí a gente Exato. falou, bom, então Me vamos... explica esse nome, pelo amor de Deus. O que é isso? O que significa Mandril? Então, mandril é um macaco. É um macaco... Uma raça de macaco. É uma raça de macaco. Eu acho que o mandril mais conhecido é o do Rei Leão, é o que traz a Boa Nova. Que né? demais! Aquele da cara azul. Da cara azul. Gente, que demais! Ele é um bicho super exótico. Super Totalmente. diferente, E assim. assim, ele é uma espécie africana, né? É uma espécie africana, cheia de personalidade, colorido, diferente. E a gente, quando foi buscar Gente, é o a nome... ponta de uma ferramenta também. você Também, Também. o que abre a furadeira. Furadeira. sabe. Que legal! E aí a gente queria muito... A gente faz um trabalho muito afetivo, assim, sempre foi. E a gente queria muito trabalhar essa ideia de uma imagem afetiva, de uma figura afetiva. De um mascote. E chegamos no mascote, né? Então, poderia ser um mascote. E aí, quem seria esse mascote? Que animal seria esse mascote? E aí, a empresa que fez pra gente o naming, que trabalhou isso com a gente, trouxe a ideia do mandril, trouxe a ideia do macaco, já com a logo pronta. Ele tinha um nariz rosa, né? Uns traços em azul. A logo era uma logo colorida. Que legal! Porque se a maioria, como a maioria dos escritórios é o nome, né? Helena e Bruno. É a A gente assinatura. não queria que fosse... Lógico. Helena nome. e A gente queria Bruno. que tivesse um símbolo, uma marca, que fosse Perfeito. um nome, assim, sabe? Que representasse a nossa empresa. Legal. E aí, quando ele trouxe, a gente se apaixonou pelo mandril, a gente se apaixonou pelo macaquinho, a gente se apaixonou pelo nome. E a gente falou, vambora, vamos com ele. E ele é nosso guia e nosso mestre de boas-vindas, de tudo. E aí agora, há pouco tempo, para comemorar os 10 anos de escritório, a gente mudou a cara dele. Então, 10 Fez um anos rebranding. depois, exato. rebranding, exatamente. Ele também amadureceu, né, com a gente. Então, não sou o mesmo Bruno de 10 anos atrás, a Helena não é a mesma Helena de 10 anos atrás. E ele amadureceu com a gente. Então, agora ele tem traços mais finos, ele é um pouco mais delicado, ele tem menos cores no DNA. Áreas preenchidas, menos áreas preenchidas, ele é uma imagem mais leve. Sim. Assim como a gente acha que a gente tá também, né?
E Apesar de que, vamos combinar, que esse portfólio é bem alegre. É. Gente, que coisa... Somos pessoas alegres. né? Exato, olha que demais. Nossa, eu achei assim, de um bom gosto e tão paulistano. Parece que existe um estilo modernista paulistano, que ele permanece assim, né? E tem essa cor, assim, que nem sempre também a gente encontra com facilidade. Eu acho que essa ousadia, né, da cor não é muito comum, assim, quando você quer um projeto clean e tudo mais. E vocês conseguem fazer um pano de fundo que fica elegantíssimo e sem trazer aquela sensação de, vou cansar. Não tem isso, né? Não tem. O que tem é personalidade. obrigado. Né? Bom. Personalidade. Isso é muito, muito legal. E me conta uma coisa. Ao longo, agora o papo vai começar a ficar intenso, gente. Nessa jornada de 10 anos de Mandril, eu queria saber uma história marcante de um desafio ou até mesmo de um fracasso que vocês aprenderam muito e que pode servir como aprendizado para quem está ouvindo a gente, assim, nossa, essa situação, essa obra, esse distrato, ou um funcionário X, ou qualquer situação assim que vocês falaram, poxa, podia ter feito diferente e foi muito inspirador para a caminhada, assim. Olha, eu acho que teve um episódio numa obra. Sabia Lá que ele vem. ia falar. Perrengue, BO pesado. Sabia que ele ia nessa história. A gente estava reformando uma cobertura num prédio antigo. E prédio antigo não tem planta. É a receita é a receita pra da treta. A receita da treta é a anunciação. cobertura em prédio antigo, lá na Vila Madalena, no centro, onde Não, quer. isso que eu já Perdizes. eu tenho como teoria de vida que a obra nasceu para dar errado. Por isso que a gente existe, Meu Deus. né? Toda obra nasceu para dar errado e por isso a gente existe. Então eu tô aqui para fazer dar certo. Mas enfim, essa tinha tudo para dar errado mesmo. A gente não tinha planta estrutural, a gente não tinha acesso a nenhuma documentação do prédio. A síndica era uma pessoa impossível de chegar perto. Socorro. Os vizinhos eram, né, arredios Super. e grosseiros. E o prédio era estúpidos. tombado, tô brincando, E só pra ter... o prédio era antigo, enfim. Eu só sei que num dia a gente tá em algum lugar, A eu não gente lembro tava no agora. escritório. No escritório. Eu lembro seu telefone tocando. E aí meu telefone tocou, era um empreiteiro com uma foto. Eu falei assim, não era o empreiteiro, era a vizinha de baixo, desculpa. Tava no escritório um dia, o telefone tocou, era a vizinha de baixo da obra, que ligava sempre enchendo o saco. E eu ficava sempre ali, tipo, calma, já vai acabar o horário da obra, o barulho já vai passar, não é barulho do início ao fim, daqui a pouco melhora e tudo. Eu achei que era uma reclamação como tantas outras que ela vinha fazendo ao longo da obra. Certo. E aí não era, porque ela me mandou uma foto da cozinha dela cheia de tijolo no chão, Meu Deus. caiu um pedaço do teto dela, Teto da laje. Vocês eram os responsáveis da obra. Exato, Sim. exato. Aí eu liguei na hora pro engenheiro que estava fazendo a obra. Ele foi para lá, para casa dela, na mesma hora comigo. A gente foi para lá para entender. Primeiro, eu queria saber se alguém tinha se machucado, né? Tipo, o que tinha acontecido e tudo mais. O resumo da ópera é que, assim, a gente contratou um engenheiro para validar tudo que a gente queria fazer. Como o prédio era antigo e a gente não tinha planta, nada. Certo. Vocês Tinha muita precisavam de um demolição. apoio Tinha muita civil demolição. significativo. Sim. Então, ele validou tudo o que ia ser feito e o prédio contratou um outro engenheiro que aprovou tudo que o nosso engenheiro validou. Certo. Então, estava tudo legal, tudo que a gente estava fazendo estava direitinho. Amém. O problema é que nem o engenheiro que a gente contratou, nem o engenheiro do prédio sabia que num determinado momento, a laje, que era aquelas lajes caixão perdido, Dupla, de assim, ó. 60 centímetros de Gigante, altura, aham. ela se transformava numa lajinha pré-moldada. Simples. Do nada. E aí foi justamente, a gente estava marretando o caixão perdido, e aí chegou na lajezinha pré-moldada, marretou a lajezinha
pré-moldada caiu o equivalente a um tijolo. Nossa, gente. E é uma imagem que nunca vai sair da minha cabeça, porque a foto que eu tenho de cima do buraco, dá pra ver um panfletinho com o rosto de Jesus Cristo no chão. Sabe aqueles panfletinhos de calendário? Sei. Aí, tipo, tá o panfletinho, caiu um monte de tijolo, Jesus Jesus salvou vocês, gente. e a foto do buraco, assim. Você só não tem... Gente, não. Mas E a assim, cozinha da mulher era puro pó, puro tijolo, pó. assim, tipo caos na cozinha da Eu mulher. sei que, assim, foi muito louco. Primeiro, eu fiquei muito preocupado, fiquei muito mal, né? Eu me questionei milhões de coisas, assim, se eu queria continuar trabalhando com isso. O Bruno Podia entrou ter em matado crise, alguém. Eu falei, se esse nossa. tijolo cai na cabeça de uma criança... Tipo, se tinha alguém usando a cozinha naquele momento, né? Eu entrei em todos esses parafusos. Mas foi muito legal porque, assim... Primeiro, provou pra gente de que... Quando a gente não tem a base, né, tipo, da avaliação técnica, a gente tem que contratar profissionais. E foi o que a gente fez. Então, assim, Sim. a gente estava amparado por 2 engenheiros civis, né? O que a gente contratou e o que o prédio contratou. A gente estava amparado por uma equipe que estava fazendo a obra exatamente de acordo com o que estava previsto para ser feito pelos próprios engenheiros. Né? Então, eu acho assim que a gente conseguiu reverter isso numa obra de sucesso. O cliente amou o apartamento. A vizinha de baixo virou minha melhor amiga. Mentira. Juro pra você. Juro pra você. Eu sofri um pouco, mas ela virou minha melhor amiga. E a gente entendeu, assim, a complexidade também. Todas as camadas que estão ali, que a gente no dia a dia não imagina, não percebe, né? Então, eu acho que deu uma profundidade nos riscos, na responsabilidade, né? E até no empoderamento da gente cobrar e falar assim, não, eu vou cobrar, o meu preço é esse, porque olha só... Eu sei resolver esse tipo de coisa. Eu não Olha vou o que deixar pode que isso aconteça de acontecer. novo. E a riscos que a gente tá responsabilidade é assumindo. nossa. Não é só uma obrinha, não é Sim. só um rabisquinho, né? Sim. Tipo, olha o tanto de coisa que está envolvida ali. Então, eu acho que a gente aprendeu muito com isso. Aprendeu a se resguardar, aprendeu a fazer as coisas de um jeito muito profissional. Caiu, né, Bruno? Assim, foi um momento bem marcante, decisivo, assim... da gente mudar até processos internos. Sim. A gente se reorganizou em outros sentidos, assim, né? E assim, vocês sempre trabalhavam, desde o início da sociedade, administrando também a obra, não Também. apenas na parte de projeto. A gente oferece a jornada completa. Então, projeto, orçamento e acompanhamento da obra. Mas o acompanhamento ou a administração da obra? Não, a gente não faz gerenciamento, a administração Gerenciamento da obra. mesmo. A gente não contrata o pintor, o pedreiro, assim, Sim, individualmente os fornecedores. A gente acompanha a execução do uma projeto. empreiteira que tem Perfeito. todo o time que executa uma parte Mas civil nessa completa. ocasião Um pouco tinha misturado sido... entre a gestão e a administração. Porque, assim, a gente não contrata o pintor, o eletricista, o gesseiro, mas a gente contrata o empreiteiro. Mas todo o periférico, então, a marmoraria é a gente que indica, a marcenaria é a gente que indica, a compra dos revestimentos. Então, ela é um misto aí entre a administração e o gerenciamento. Perfeito. Que eu acho que eles se confundem em alguns momentos. E nessa mesmo. ocasião estava funcionando nesse processo. Nesse Tinha processo. uma empreiteira Tinha um na obra. empreiteiro. Aham. E que a gente estava administrando esse empreiteiro. A gente estava Entendi. acompanhando esse empreiteiro. Meu Deus. Chocante. E eu falo assim, nossa, eu acho que eu traumatizei com obra antes mesmo de começar com obra. Assim, primeiro porque eu também passei isso dentro de casa, eu estava no 4º período, e aí a minha casa era muito perto da Universidade do Estado, e aí quando chegou as disciplinas de prática, eu comentei com as professoras que eu ia fazer uma reforma, né? Ela, quem sabe a gente usa a sua casa de case. E aí a turma inteira projetou a minha casa. E a gente fez medição, e fizemos um monte de coisa. E aí meu pai, muito louco, né? Deixou que eu fizesse o projeto de reforma da casa da década de 70. Maluco, assim. Mas eu, pelo menos, pude errar à vontade ali e ter certeza, assim, que não era a obra que eu queria fazer, sabe? Depois disso, eu fiz algumas, mas, assim, adoeci por conta delas, mas, assim, eu admiro muito quem
segue todos os processos, porque eu acho, assim, muita responsabilidade mesmo, né? Acaba que o acompanhamento que eu faço são das visitas, né, assim, pontuais, né? Eu deixo o cliente muito à vontade, principalmente por fazer o projeto à distância. E aí, hoje, a gente tem um acompanhamento também, mas também é via WhatsApp. Então, assim, você valida aqui a paginação, pedra mestra instalada, de acordo com o projeto. É isso mesmo? Pode seguir a paginação? Ok. Então, isso é muito legal do à distância, que a gente até consegue estar um real time, assim, nas obras que eu não conseguiria estar em todas elas, né? Assim, então, várias coisas a gente consegue ali administrar. Mas os perrengues, gente do céu, coragem. E aí, eu te pergunto também qual foi a situação de sucesso. O que você sente, assim? Pode me responder, Helena. O que você acha que foi um momento marcante da Mandril, assim, de sucesso que... Nossa, pode ter sido uma coisa simples, um feedback que seja, ou um prêmio, ou uma amostra, qualquer coisa, assim, mas que foi muito significativo. Assim, não sei se um em especial, mas uma coisa meio que em geral acontece que durante esse processo de projeto, acompanhar a obra, a gente acaba ficando muito amigo e próximo dos clientes, assim. Uhum. Não todos, óbvio, mas assim, eu acho que é uma coisa que a gente... Constrói e você acaba, sabe, você entra muito na vida, na intimidade da pessoa, na dinâmica daquela família, então... Na divisória da gaveta de calcinha. Na divisória da gaveta de calcinha, como que faz uso do talher. Então, eu acho que uma coisa que a gente consegue, e eu acho que isso é muito positivo, é se aproximar dos clientes a ponto de criar mesmo uma amizade, assim. Não, isso é muito especial e isso diz muito sobre nós, assim. A gente fica amigo do cliente, por incrível que pareça. Gente, que legal. Pois é. A gente vai no casamento, no aniversário do filho. Gente, é isso. A gente extravasa pra dentro da família mesmo. Mas eu tenho um marco de sucesso, assim, que foi muito legal. Que foi quando a gente foi capa da Casa e Jardim. Verdade! Demais, Verdade. gente. A Casa e Jardim sempre foi uma revista que a gente amava. E aí, o projeto do meu apartamento ganhou a capa. Então, foi muito especial. Incrível! Assim. Foi 100% orgânico. Foi tipo, eu mandei as fotos e eles chamaram pra capa. Que legal, gente! Então, nossa. acho que isso foi um marco muito legal, assim. Foi muito especial, né? Fato. Sem dúvida. Muito feliz. E, nossa, essa coisa de fazer amizade, sabe que das poucas obras que eu fiz, porque muito no início da empresa eu fui pro à distância, foi aonde eu fiz grandes amizades. Foi realmente assim, são os ônus e os bônus, né, gente? Quem faz obra tem grandes amigos. Então, recente, assim, de uns 2 anos pra cá, acho que começou mais no início da pandemia. Também a gente fez uma reorganização interna do escritório, onde a gente meio que dividia um pouco as funções. E aí o Bruno acabou assumindo mais essa parte inicial do processo, que é briefing, conceituação, projeto executivo. Então, ele fica ali com o cliente uns 2 meses, mais intenso. E depois, esse cliente, a hora que entra em planilha orçamentária e obra, ele vem pra mim. Ah, que ótimo! Nossa, super justa essa divisão. Nossa, achei muito legal isso. Eu entrego pra ela... Que parceria. Pensa, eu entrego pra ela um cliente feliz, apaixonado pelo projeto, milionário, assim, ó, achando que ele vai fazer aquilo tudo sem nenhuma dificuldade. Entendi. Entendeu? Aí ela pega ele e faz assim, ó, vai custar tanto e dá a primeira marretada. Entendi. Pronto. E ela começa o massacre. Entendi. Traz ele pra realidade. Mas pra você ver como ela é especial, né? Porque eu levo o cliente na parte mais tranquila do cliente. E ela continua amiga do cliente depois que a obra acaba. Então, ou a pessoa é de um outro nível de inteligência emocional. Entendeu? Tô tratando. Totalmente elevada. Terapia em dia garante esse sucesso, gente. Meu Deus, que legal. Eu vou cronograma, obra... E aí, vou até a flor no vaso. Pois é, e isso é demais, né? Porque eu deixo o cliente com muita liberdade, né? Assim, para
para o processo, ele se sente muito coautor, porque ele... os meus primeiros clientes, eles eram empresários, e o empresário, ele tem uma força executiva muito grande. E também ele é um pouco controlador financeiramente. Então, ele quer ter tanto domínio ali, não, eu quero contratar, eu quero fazer isso. O que aconteceu? E sabe que o meu maior projeto, né, foi... Eu até convidei para fazer a parte arquitetônica, foi um projeto gigantesco. Foi uma casa de fazenda, onde ele mandou fazer o lago, mandou fazer a cachoeira, mandou fazer tudo. A casa, assim, linda, maravilhosa, e a gente tem foto de eu abraçando o pilar, assim, sabe? E a estrutura metálica, porque de tanto amor que eu coloquei. Era um casal amigo, assim, já do meu irmão. E hoje ele é meu contador, é uma super inspiração para mim em termos de empreendedorismo. E tô lá, né, passando uns feriados naquela casa linda, maravilhosa até hoje, de tão amigo que a gente ficou mesmo. Tem legal. Isso. É verdade. Isso é então, muito assim, especial. pensem bem, viu, gente? Na hora que vocês falarem assim, não quero os perrengues. Mas também não vai ter a flor no vaso, o portfólio, a foto lá na capa da Casa Jardim. Fica muito difícil de você ter isso se você não acompanhar a obra até o final. E as amizades, né? As pessoas, essa proximidade, é verdade. A gente acha muito legal quando a gente consegue, e a maioria, acho que, claro, Sabe que eu nunca tinha me dado conta disso? A gente vai até a flor no vaso, literalmente. A gente faz aquele ensaio fotográfico. E aí, quando vai chegando mais perto desse final, o Bru também volta, né? Se junta comigo de novo pra gente finalizar. Super pertinente, né? Assim, nada espertinho. Nada espertinho. Gente, a força tá com vocês, mulheres. Não tem... O poder emocional. O poder é de vocês, o mundo é de vocês. Muito bonzinho ele, gente. Aí, hoje, eu queria saber como que tá rodando a Mandril. Quantas pessoas são no escritório, como que é o processo desde que o cliente chega, por onde que ele chega, qual que é a maior fonte de captação de vocês, o que vocês acham que é uma estratégia, uma sacada legal ao longo desse processo, que talvez as pessoas não saibam e que vocês acham legal compartilhar. Me conta aí, como que roda? Hoje nós somos em 15 pessoas. Meu Deus! Já, né, incluindo nós dois. E a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, assim, somos 9 arquitetos. A gente hoje não tem nenhum estagiário, são todos arquitetos formados. A gente tem um financeiro, uma pessoa que cuida só de cobrança, proposta... administrativo comercial. A gente tem um TI. Nossa, então, assim, que legal. Um computador que não funciona... Acabou. Né? É um arquiteto, um dia inteiro de um arquiteto perdido, né? Então, a gente vocês tem essa demanda, realmente? Tem pouco. Ele vem por demanda e ele cuida por demanda. Inclusive, foi uma indicação da Deb. Perfeito. Aceito indicações. E ele dá esse suporte... Eu acho que é isso, né? Assim, de estrutura. E as meninas que cuidam do Instagram. E a gente tem... Parte de mídias. O pessoal que ajuda com as mídias, que é fundamental. Hoje, por sermos um escritório que cria esse afeto, essa amizade, a gente tem muito cliente que vem por indicação de outros clientes e muito cliente que volta. Né? Então, assim, é comum a gente estar no terceiro apartamento do mesmo casal... Que legal. Da gente, né? Aí volta, nasceu um filho, o apartamento tá pequeno, compra um maior, aí engravida de novo, agora é o segundo filho, aí vai para outro apartamento. A gente tem um histórico de seguir com os clientes ao longo da vida deles. E a gente ama isso, na verdade. Que legal. Ou do tipo, faz o apartamento, a mãe fez o dela, aí faz do filho. Gente, vocês deviam vender assinatura. Faz a assinatura projeto. Nossa, que ideia boa. Compre 3. Exatamente. 2 ou 3. Exatamente. Não, porque um cliente... Cartão é o cartão fidelidade Mandril. Exato. Gente, isso é demais. Porque essa é o selo de garantia do sucesso.
Porque não vai voltar se não tiver sido legal a experiência, né? E isso é demais. E aí, ok, começou, entrou, os clientes estão vindo por onde? E aí temos a grande entrada, que é o Instagram. É o Instagram, vocês vendem online. Pois é, e me conta um pouquinho, como é que vocês começaram nas redes sociais? Eu vi que vocês têm um número significativo, né, de seguidores. O que aconteceu? Foi um boom? Ou foi ao longo dos anos? Foi o construindo? Ao longo. Foi construindo. Desde que a gente tem 10 anos. Não sei se tem 10 anos 10 já anos. de Instagram. Tem 10 anos de Instagram? Vou voltar na primeira foto. Tá. Não é que eu tô brincando. Pode voltar. Mas eu acho que tem a 10 gente tem anos. um Instagram A desde gente que a abriu, gente- a gente abriu o Instagram junto com os Que isso, gente? Antes 2013, era mato. Era. Bem antigo. É. Que isso? Então, assim, foi construindo mesmo a duras penas. Foi construindo. Não existiu um Não teve um Reels aí que bombou no hype porque vocês fizeram uma dancinha incrível? Não, foi construindo. Olha que eu queria essa mágica aí, ó. Eu já falei outro dia, a Helena olhou pro jogo e falou: nossa, peraí, mudou muito. Achei que tinha ido pra 116, sei lá, não sei o quê. Eu falei: não, Helena, subi 3 mil seguidores num dia, só se tivesse vazado um nude meu. Não, ainda não foi dessa vez. A gente foi Não, crescendo é- de forma orgânica mesmo. Gente, no pouquinho. E a gente investe tempo, e a gente investe... Sempre em dedicaram. gerar material, em fotografar. eu acho É igual- Tem sempre coisa nova, Desde né, o dia Bruno? 1 da Na Lupa também eu tinha alguém cuidando só do canal do YouTube. Eu acho que tem uma pessoa muito importante nesse nosso processo do Instagram, que é a Mariana Orsi, que é uma fotógrafa de interiores, de arquitetura Sim, ela foi incrível, convidada. amiga Não teve querida. tempo ainda. E a Mari, a primeira foto que a gente fez com a Mari, ela trouxe pra gente uma visão do Instagram que a gente ainda não tinha, né? Então... Visionária. A Mari, eu acho que foi ela que abriu pra gente as portas de entender a importância que o Instagram viria a ter como portfólio e como captação de cliente mais pra frente. E a gente acreditou nela, investiu nisso, investiu em fazer fotos boas dos Sim. projetos, para que a gente tivesse um material autoral coisa bom demais. pro Instagram. Mas assim, eu tenho um ponto também. Quando a gente começou lá, sei lá, em 2013, você falou que é a primeira foto aí. O Instagram ainda não era o lugar de captação principal. Na época, ainda muito eram as revistas. Entregando Sim, idade aqui. total. Não, Eram as as revistas. coisas... Se você conseguia sair uma publicação, quanto mais publicações você conseguia, era Casa Cláudia. Fale era... por você, eu sou do Sim. TikTok, eu sou recente. Negócio de revista impressa nem... Entendi, nada a ver, né? Era a revista impressa. E aí houve essa migração, né? Tipo, revista impressa foi morrendo. A gente emplacou algumas revistas impressas. E aí, Tem detalhe, bastante, por que vocês focaram nessa mídia impressa? Vocês, obviamente, para quem não sabe, tá chegando agora, tá, gente? Existem regras para você, fotográficas, para você sair em uma publicação oficial. Não é assim, vou tirar aqui uma foto com o meu super iPhone 19 e vai dar tudo certo, né? Não é assim. Então, para cumprir os padrões de fotografia de publicação, não é simples, né? Tem que ser, obviamente, um fotógrafo especializado na área e cumprindo todas as regras, né? E aí, isso fez com que vocês tivessem um arsenal, uma biblioteca enorme de fotos para trabalhar na rede social. E nessa época a gente Exato. também tinha uma assessoria de imprensa que ajudava a gente a conseguir. Não essas lembro, não sei o que é publicações. isso, assessoria de imprensa. Nossa, o que Falando, é eu sou isso? do TikTok, eu também não sei. Essa galeria, o Fabrício, um querido, que também super ajudou a gente nessa época das revistas. E tudo Sim, mais. fazer Pode essas contar com a conexões gente, todas. Vocês têm assessoria até hoje. Porque hoje. é muito característico do trabalho de vocês, né? Assim, esse offline, né? Vamos combinar, né? Porque apesar de vocês terem uma presença online muito forte, a experiência é muito presencial, é muito
próxima, né, com os clientes. Então, Personalizado, né? isso, demais, Não demais. existe uma formulinha que você vai repetindo. É muito personalizado para aquela família, para aquela necessidade. Gente, então eu vou ficar devendo aí a diquinha de como ser viral, né? Porque, né, são 10 anos, 2.000 fotos Trabalhando. publicadas. Trabalhando. É isso mesmo, tá? Não vai ter nenhum milagre aqui, não. E aí, eu faço mais uma pergunta. Para vocês contarem quais são os desafios de hoje, assim, que vocês sentem, assim, se ainda dói alguma coisa no calo que vocês querem, assim, isso daqui eu tenho muita vontade de desbravar essa parte, eu sinto, pode ser até algo relacionado a tricô, o que tá ali formigando hoje, assim? Tá formigando muito. A gente tá num momento, assim, de muita reflexão, de muito pensamento interno. Tanto eu quanto a Helena. Crise existencial. Uma crise existencial, um incômodo grande. Porque é isso, assim, eu acho que nesses 10 anos que a gente fez essa trajetória, foi tudo muito legal e tudo muito especial, de fato. Mas agora a gente está num momento de pensar, tá bom, e agora? E os próximos 10 anos? Sim. Né? Aonde a Mandril quer estar? Quem a Mandril quer ser? Né? Aonde nós queremos estar? Pessoas, né? O Bruno e a Helena dentro da Mandril. E a gente está muito nesse momento e nesse movimento. Então, eu acho que hoje o desafio é pensar esse futuro e decidir esse futuro. Sim, difícil. No mundo de hoje, Muito em que difícil. tudo muda tão rápido. E eu acho que depois do trauma da pandemia também, que deixou a gente assim, ai meu Deus, tudo pode acontecer, né? Eu acho que não tem como, né? Eu acho que quem não tá em crise existencial pós-pandemia, gente, tá errado. Tá errado. Ai, tão bom ouvir isso. É sério, gente. Eu vou contar pra vocês aqui. Antes de ligar esses microfones aqui, eu tava chorando as minhas aqui também, gente. Porque aonde que eu tava, gente? Né? O que eu fiz, assim, e o que eu quero daqui pra frente não é colocar a boca no mundo mesmo, sabe? A gente tá nessa frigideira aí. Estamos fritando nesse assunto. Ai, vamos juntos, Mas a vamos gente tem juntos. pensado muito em trazer para Mandril hoje, e sempre foi uma vontade nossa, até por formação, de trazer mais a área do design de mobiliário, que já é uma coisa que a gente faz e que a gente já tem nos nossos projetos. Então, vários móveis que você Total. vê nos nossos projetos, a gente que desenhou. Vamos combinar. Não, tem um puxadorzinho aqui que ela fez um chanfrinho que eu falei assim, gente, olha isso aqui, que solução mais singela, né? Mas que, nossa, charmosa. Puxador não deu o é que falar. Deu muito. Não foi só eu que achei sensacional. Foi amor à Muita primeira gente comentou. vista. Vou copiar. Por favor. Por favor, tem que ser Vou vontade. copiar, vou falar assim, não, mas aí eu tenho que colocar lá, né? Helena. Tem que colocar designer de mobiliário, o Bruno, gente, porque são detalhes nos projetos dele, gente, que realmente esse apelo do mobiliário faz sentido vocês irem por esse caminho mesmo. Porque Do objeto, né? Do acessório. E a gente já Tricô deu pra desenha, ela. A Tricô deu pra gente essa história, né? Deu pra gente essa experiência. a Tricô tem quantos anos? Um pouquinho menos, tem uns 7. Olha por só. aí. E, enfim, nós tínhamos uma outra sócia quando a gente abriu a Tricô. Ela acabou não querendo mais seguir com a loja. E aí a gente continuou. É física? Ela é física. Olha só. Ela é no nosso escritório. Então, você chegou no escritório, à esquerda tá o showroom da Tricô. E O escritório é na mesma casa daquela época? Não, Não, já mudamos. Ah, entendi. mas é numa vilinha também. É uma gostoso. casa de vila também, só que agora em Higienópolis. Começou Vou lá na tomar João café. Ai, Cachoeiro, por no favor. Itaim. Vou lá. Por favor. Eu já tô me convidando, gente. Por favor, convidadíssima. Vá Que lá tomar um gostoso. café e conhecer. E aí é isso, assim, a Tricô deu pra gente também essa base. E eu acho que agora a gente tá querendo dar uma fundida em tudo, né? Tipo, porque a Tricô é Mandril também. Somos sim. nós, né? Então, a gente tá nesse movimento de trazer tudo
para um lugar só, assim. Ah, e é verdade. Quando a gente tem digamos, essas recordações ou de alguma coisa ali que a gente deixou no meio do caminho e que falou assim, não, peraí, eu não esqueci. E ela não sai da gente, tem que fazer. Porque eu acho que eu tenho um recalque, assim, com a coisa das artes plásticas também. Porque eu penso assim, gente, não é possível. Não foi pouco tempo, assim, de pintura. Porque se eu comecei aos 9 e fui até os 25, 17 anos, né, pintando sem parar. E parei. Não volte. Tá errado, tá errado. Pra voltar. Não, eu acho que é esse movimento. mas, gente, eu preciso aposentar rápido, porque muitas coisas me fazem feliz. Muito, assim. Olha, na arte, se deixar, eu não paro quieta. Eu adoro tudo. Eu adoro canto, adoro dança, adoro música, adoro pintura. Tudo. Bordado. Eu tô pronta para ser uma senhora. Eu tô pronta. Cerâmica, não me fala não me lembra dessas aulas. Não me lembra dessas aulas, que eu vou ficar mal. Gente, não mentira que eu tô muito feliz de ter entrevistado vocês. Que prazer, que papo mais gostoso, que energia legal. Fico mesmo assim super feliz e eu queria ouvir de vocês uma dica para quem está começando. Para quem está querendo empreender na área de arquitetura, de design, eu acredito que vocês, apesar de trabalharem, né, de um jeito tradicional, inovaram na forma de captar, foram à frente do tempo em termos de Instagram, que hoje é a plataforma mais relevante no nosso mercado. Queria saber, assim, o que para vocês foi muito importante ter feito lá no início, né? Fez toda a diferença e que vocês indicam, né? Como a dica para quem quer entrar nisso. Eu diria que acreditar, assim, que todo projeto, mesmo no começo, tem o seu potencial. Então, assim, para quem está começando, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou fotografar esse apartamento porque ele não ficou como eu gostaria que ele tivesse ficado, ou o cliente não fez tudo que precisava ter feito, então não vou fotografar porque não está incrível. Fotografe, crie um cantinho, faça uma produção de uma mesa lateral, gere daquele espaço que foi projetado por você um conteúdo e ele vai ser relevante. Você tem que começar de algum lugar. Eu acho que tudo que você fez tem ali a sua importância, mesmo que ele não esteja 100% concluído, 100% pronto. A gente insistia muito no começo, né, em chegar nesse momento, perfeito. Ter esse material fotografado e subir o momento isso nas certo. redes. O momento certo Exatamente. não existe, né? Muitas vezes ele não chega. A gente fica procurando, esperando uma perfeição impecável. Você não tá entendendo. Para dar o passo. E aí isso te trava, isso te segura. Total. Essa casa que eu comentei com vocês de fazenda, eu nunca fotografei. É isso. Nunca fotografei. O maior projeto em termos de porte do escritório, eu nunca fotografei. Sabe por quê? Porque o cliente não fez o paisagismo. É isso. E para mim, assim, eu não consigo ver... eu acho a casa árida, sabe? Quando eu olho para ela. Mas, gente, ela é de uma arquitetura tão imponente, tão forte. Eu tenho tanto para mostrar na parte de interiores que ficou completíssimo. Por que eu não vou fotografar, gente? Estou toda errada. A gente já fez movimentos de levar, assim, caminhão de produção, de levar móvel, de levar sofá, de levar poltrona. Mentira. Porque o cliente ainda não tinha comprado e a gente queria fotografar o projeto e faltava uma poltrona. E aí vocês levam tudo. Liga na loja, pega emprestado, vê um frete. É trabalho, é muito trabalho envolvido em tudo isso, entendeu? Mas é isso. Não desistir porque tá ali. Faltou o paisagismo. Faltou o paisagismo é uma coisa um pouquinho mais difícil, mas assim... ainda mais numa casa de fazenda. Fazia muita diferença. Mas eu tenho muito pra mostrar lá, gente. Aproveita o que tem de bom. Total. É isso. Não foca no externo, foca no que nem tá no paisagismo. faltando, Foca no que tá feito e que tem potencial. A minha dica, eu acho que seria mais abstrata que a da Helena. A Helena, ela é sempre prática, né? Então, a dica que ela dela tá no foi orçamentário, prática. sabe? Ela tá lá no orçamentário e nas obras. Eu sou do criativo, então minha dica vai ser mais abstrata. Conta. Não, mas eu acho que assim, eu acho que a gente precisa acreditar
nas nossas vozes, assim, no que a gente quer falar pro mundo, assim, no que a gente quer dizer. E às vezes a gente tem coisa para dizer muito cedo e a gente fica ali tímido, achando que o que a gente tem para dizer não é importante, ou que já tem gente falando parecido, ou eu vou me expor e isso vai me prejudicar de alguma forma, e a gente fica se tolhindo de deixar essa voz falar, de imprimir essa personalidade, de mostrar o que te move, o que te faz querer ir em frente. E eu acho que eu demorei para ouvir a minha voz, assim. Eu acho que a gente tem que aprender a botar a cara e ir em frente com o que a gente acredita, sabe? Assim, Nossa, e fazer a coisa acontecer. A gente perde muito tempo ali na dúvida do e se me rejeitarem, e se não me acharem legal, e se o que eu disser for bobeira. E aí isso é só perda de tempo. Nossa. Né? Total, Então, acho total. que minha dica vai por aí. Que lindo, que lindo. Ai, eu adorei, gente. Que prazer, que gostoso que foi esse papo. Tô fechando aqui essa temporada do podcast com chave de ouro mesmo, né? Obrigada pelo carinho. Muito obrigado. legal. Amei muito. Obrigada, gente. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido muito esse Nalo Pod. Não deixe de seguir a Mandril nas redes sociais. Por favor. E se inspirarem nesses projetos lindos. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais, tchau. Tchau, tchau.